Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Criador Yahweh, do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Aqui, irmão Roberto falando. Nós estamos nesse momento agora aqui ao vivo, para a transmissão da nossa consagração, tá? Nossa consagração hoje, terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Nesse momento, são 5 horas mais 30 minutos, ok? Então a gente vai iniciar com oração, com louvores, depois a leitura da palavra. Então eu peço que você pegue a sua Bíblia, tá? Pegue a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta aí, para que a gente possa juntos fazer a leitura da palavra. Hoje a gente vai ler o capítulo 18 de Provérbios. Capítulo 18 de Provérbios, das Sprüche Artsen, ok? Provérbio 18. Também vamos estar entoando 2 hinos da harpa cristã. O hino de número 62, Achei e Alcha. Oh glória! Achei e Alcha. E o 65, quem irá? Uma pergunta, Quem irá? Então eu peço a você, meu amado, você, minha amada, que esteja conosco agora, ligados aí para a gente juntos adorar e louvar ao nosso Criador Yahweh dos exércitos, tá bom? Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? E vamos propagar o Evangelho aos 4 cantos dessa terra. Eu estou nesse momento aqui em Basel, na Suíça, tá? Fazendo um trabalho aí que o Eterno nos mandou, e eu espero que tudo saia conforme a vontade do nosso Criador, Tudo seja na vontade dele, que isso é o importante, tá bom, meus amados? Então vamos orar, vamos falar com o Pai. Maravilhoso e eterno Yahweh, Pai querido e santo, Tu que és o único e o verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra, o mar, o ar, as estrelas, tudo que há, Pai. Nesse momento nos colocamos em Tua presença, primeiro para agradecer por esta oportunidade. Agradecer, Pai, por estarmos aqui juntos, reunidos, para adorar e louvar o Teu nome. Peço que Tu envies sobre nós o Teu Ruach Kadosh, o Espírito Santo, Pai, para que nos guie, nos conduza pela Tua palavra e nós possamos entender a Tua vontade. Abençoa Teus servos e servas que agora, nesse momento, se unem conosco em oração. Ouça, atenda, Pai, o nosso clamor e receba a nossa adoração em nome de Yahshua Mashiach. Amém. Glórias ao Eterno. Pegue a harpa cristã, vamos louvar. Hino de número 62, tá? Hino de número 62, Achei e Alcha. Glórias ao Eterno, Hino de número 62 da harpa cristã, Achei e Alcha. Oh glória, Louvado, exaltado seja o nome do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Achei Alcha, o gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho graça e paz inexplicável. Os meus pecados expiou o sangue do Cordeiro, as minhas trevas dissipou de Yahweh. Eu sou herdeiro, e ao chamui longe me buscou, perdido me encontrava, e do pecado me salvou, o qual me atormentava. Pertenço meu Redentor ao meu melhor amigo, que me livrou de toda dor e sempre está comigo. Oh, que prazer, e Yahshua é meu amado, do Salvador eu quero ser um servo consagrado,
pois já me deu a salvação que nos foi prometida. Ao meu cansado coração encheu de nova vida. Desejo a meu e ao louvar em doce harmonia. Em Yalcha tudo fui achar, pois tudo carecia. E sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente. Glórias, aleluia, 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 aleluia. Glória ao. Louvado seja o nome do nosso Criador Ial e do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Hino 65. Hino 65. Glórias ao Eterno. Esse hino tem por título Quem irá? Né? Quem irá? Quem irá? É uma pergunta, hein? Levar o Evangelho, a palavra do Eterno, né? Oh, aleluia! Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá? As novas proclamando que Yahweh em Yahshua salva o pecador. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, cristão erguei-vos, já avante andai. Crentes em Yahshua, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai, em nome de Yahshua, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó, e ao apressa o dia glorioso, em que os remidos todos se unirão, e em coro excelso, santo jubiloso, para todos sempre glória a ti darão. Todo o poder Ial já deu para Yahshua, viu? Na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Oh, glória, né? Todo o poder Ial já deu para Yahshua, mas Yahshua nos concedeu também esse privilégio, tá? Porque o poder a nós também foi dado por meio de Yahshua, o Mashiach, tá bom, meus amados? Glórias ao Eterno, né? Então pegue aí agora a Bíblia para a gente fazer a leitura, tá? Provérbios, capítulo de número 18. Provérbios, capítulo 18. Glórias ao Eterno, né? Provérbios, capítulo de número 18, para nossa meditação, né? Nós temos aqui 24 versículos para a gente hoje meditar. Então você que está chegando agora no canal, tá bom? Ó,
você está acompanhando a consagração. A consagração ela vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, 5h30 da manhã. 5h30 da manhã a gente está aqui já entrando ao vivo para que você possa acompanhar esse trabalho, tá? Sempre com a leitura da palavra, com louvores e com oração. Então, deixe a sua Bíblia em mãos, tá? Para você acompanhar. É importante que você acompanhe. Às vezes a tradução muda um pouco, mas é o 6 por meia dúzia, né? Quanto é 6? É meia dúzia. Quanto é meia dúzia? É 6, não é verdade? Às vezes muda isso. De repente até fica 5 mais 1, mas é 6 também, tá? Então, leia conosco, acompanhe, para que você possa entender o que o Ruach quer nos falar, tá bom? Então vamos fazer a leitura. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. É importante você se inscrever, porque o canal não está passando do número e todo dia ele está no mesmo número. Então, tomara que todos estejam assistindo e estão inscritos, né? Mas nós já tivemos aí muitas pessoas assistindo simultaneamente e é como se ela só viesse, olhasse e fosse embora. Então, dá o like lá, tá, pessoal? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa sua pergunta aí se você quiser tirar alguma dúvida, né? Por que vocês chamam Jesus de Yahshua? Já me perguntaram aqui, né? Aqui na Suíça, né? Estávamos conversando com alguns pastores e por questão de costume já tem 6 anos que nós pronunciamos o nome verdadeiro do Criador e do Salvador. Então, onde a gente chega, a gente fala Yahshua. E um pastor me perguntou, irmão, por que você fala Yahshua, depois deixa a ideia que é Jesus, né? Porque eu explico para eles, né? Diz, olha, pelo nome, né? O nome é hebraico. O nome é hebraico, e quando você tem a leitura hebraica, o nome não muda, é para todo lugar. E cito muito meu exemplo aqui, né? Porque eu fui numa igreja suíça e eles falam meu nome, é Robério, né? Roberio, né? Há um erro na pronúncia, porque é normal isso, mas é o meu nome. Não existe tradução para o meu nome. Se você se chama João, não vão te chamar aqui de Johans ou de John. Não, vamos chamar você de João, senão você não entende, né? Então o nome não muda, tá bom? Mas é isso. Vamos juntos aí, vamos fazer a leitura agora. Glórias ao Eterno, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Eu gosto sempre de deixar um fundo de oração para a gente ler mais, né? Glória. Versículo 1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Sabe o que é isso? A pessoa que ela acha que vai fazer sozinha, que não precisa de ninguém. Ela pensa, não, eu já sei, né? Eu já sei, e quando ele se enche, então o problema acontece na vida da pessoa. Olha, ele se insurge contra toda a sabedoria, né? O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Tá vendo? O tolo não tem prazer na sabedoria, ele não quer ouvir os outros, é só aquilo que ele acha que está certo, só aquilo que ele pensa que está certo, só aquilo que ele acha que é dele, né? Então, isso não funciona. 3. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha, né? Ignomínia, vergonha são sinônimos, né? Vem a vergonha, vem a desgraça, né? Porque onde o ímpio está, rapaz, é só porcaiada, né? Só coisa ruim, né? Só coisa ruim. 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Tá vendo? Águas profundas são a palavra da boca do homem. O homem fala muita bobagem, né? Muita besteira. Mas quando a palavra vem do Espírito, quando a palavra vem de dentro do Espírito do Eterno, então isso é uma fonte de sabedoria. Por isso que eu sempre digo, tá, meus amados, olha, aproveita esse momento. Nunca dê conselho,
Tem um ditado do meu pai, minha mãe sempre disse, né? Meus avós, talvez os seus também. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E é verdade, é verdade. Não dê conselho não, meu querido. Meu filho, deixa eu dar um conselho. Ó, o papai quer me dar um conselho. Venha cá para a mamãe lhe dar um conselho. Não, dê não. Dê a palavra. Dê a palavra. Sempre digo aos meus filhos, né, eu tenho 4, e eu digo, olha, fulano, o que está escrito na Bíblia lá, hein? Oh, ei, o que está escrito? O que é que o apóstolo Paulo falou sobre isso? O que que Alcha falou sobre isso? Olha, o que está escrito lá sobre isso? Então, quando você dá a palavra, não tem como a pessoa fugir. E se ela fugir, problema dela, mas a palavra está lá. Então, não queira dar nada seu, por mais que você tenha experiência, por mais que você tenha vivência, mas lembre-se de dar a palavra ideal. Tá bom? Versículo 5. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Se é para ficar de algum lado, fique do lado do justo, né? Nunca do ímpio. Isso aí é coisa lógica, né? Os lábios do tolo entram em contenda, e a sua boca brada por açoite. Por quê? Porque ela faz o que não é correto, né? 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Tá entendendo? A boca do tolo, a própria destruição, porque é pela palavra que a pessoa ela é julgada. Então, por isso que o Tiago diz que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Então, você tem que frear a boca. Tiago também diz que você tem que refrear a língua. Quando você consegue refrear a língua, você refreia o corpo inteiro. O homem sábio refreia a língua. Então, a boca do tolo é a sua própria destruição. Porque fala bobagem, fala demais, fala coisa que não é para falar. E aí termina o quê? Sendo pego. E os seus lábios é um laço para a sua alma. 8. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Eles descem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Tem traduções que diz que o que é negligente na sua obra é irmão do destruidor, tá? Olha, não estou falando de obra e igreja, religião, não. Um exemplo, vamos lá, jovens, né? Às vezes os jovens, o pai e a mãe mandam fazer alguma coisa, ele não gosta. Vou dar um exemplo, lavar a louça. Eu não gosto de lavar a louça. Mas você tem que lavar porque você tem que ajudar a mamãe, né, ou não é? Então procure fazer com zelo, com fazer o melhor. Ah, mas eu não gosto. Aí você faz mal feito, vai ter briga com a mamãe, vai ficar com raiva e vai ter que fazer de novo, porque não fez correto. Então, quando você é negligente, você termina desperdiçando, vai gastar água, vai gastar sabão, vai perder seu tempo, vai varrer uma casa, não faz direito, qualquer coisa que você vai fazer, faça com diligência, com atenção. Aí eu volto agora, principalmente com as coisas relativas ao reino, né? As coisas de Ial. Então, muito cuidado sobre o louvor, sobre a oração, sobre a leitura da palavra, o cuidado espiritual que você tem que ter. Porque se você não tem esse cuidado, você está desperdiçando. E desperdiçando a sua alma, né? Versículo 10. Torre forte é o nome de Ial. E ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Torre forte, coluna, é o nome de Ial. Se diz Ial, glória, né? Porque quando você diz Deus, a pergunta é qual Deus? Os filisteus tinham um Deus, Dagon. Os amalequitas, Milcom, e tantos outros, né? Astarote, tantos deuses, Azerá. Mas quando você diz Ial, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Quando Moisés perguntou, quando perguntaram o teu nome, o que é que eu vou dizer? Aí tá lá, né? Eu sou o que sou. Não, tá lá o nome em hebraico.
Foi escondido isso na Bíblia. A igreja de Roma escondeu isso, está lá em hebraico, pega uma Bíblia em hebraico, está lá o Iod, Re, Vav, Re. Iod, Re, Vav, Re. Iau, Iau é o nome dele. É torre forte, é segurança, é sustentação, é coluna. Oh, glória! 11. Os bens do rico são a sua cidade forte e como uma muralha na sua imaginação. Ou seja, se segura na riqueza, mas isso é passageiro, porque tudo passa. 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para a sua própria vergonha. A pessoa vai falar, eu já sei. Ou então ela já diz uma coisa, ela diz, calma, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Nunca responda antes. Nunca responda antes. Porque você vai ser o quê? O que responde antes de ouvir comete estultícia. E é para sua própria vergonha. 14. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Qual é isso? É você nunca baixar a cabeça para nada. Eu tô com dor de cabeça, eu tô assim, repreenda e vai para frente, fica firme, manda o diabo correr, sair embora, porque Tiago nos orienta também, né? A gente já usou 3 vezes Tiago, né? Que quando eu me sujeito a Iau, eu resisto ao diabo, ele fugirá de vós. Então, é isso aí. O espírito do homem sustenta-o na enfermidade, na luta, na dificuldade, na batalha. Mas o espírito abatido, né? Quem o suportará? Vai ficar triste, cabisbaixo. 15. O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e eleva diante dos grandes. Olha bem, com presentes, o homem alarga o seu caminho e o eleva adiante dos grandes. O que é isso? É a questão. Lembra de Esaú? Esaú, ele vinha para matar Jacó. Segundo a história bíblica, ele vinha com ódio, ele estava ainda disposto. Só que Jacó enviou 3 turmas, ele dividiu o grupo e ele mandou presentes. E quando Esaú se encontrou com Jacó, óbvio que ele já havia lutado com Iau, né? Com o anjo de Iau, provavelmente Yauxa havia lutado, e isso aí foi toda a diferença, mas foi quebrantando o coração de Esaú. Quando eles se encontraram, houve o perdão, né? Por quê? Porque ele enviou os presentes. Então não é que ele comprou, mas na questão de você escolher o melhor. Aí eu falo espiritualmente, quando você vai dar algo para Iau, para o Criador, tem que ser o quê? O melhor. Tem gente que dá qualquer coisa, né? O pior louvor, o tempo, a oração de jogo de futebol, narrador de futebol. Amém, né? Eu acho que nem o Espírito Santo entendeu. Então, sempre dê o melhor, sempre dê o melhor em tudo, a melhor oferta, o melhor, oferte o seu melhor tempo, oferte a sua melhor momento, tudo o melhor. 17. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina, né? Pleitear é lutar, né? Buscar alguma coisa. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Sabe o que é isso, irmão? Às vezes a pessoa ela não mede as palavras e fala mal, né? E aí o diabo, lembra, foi ontem ou foi antes? Foi ontem, né? Segunda-feira, sobre a nossa consagração, falou sobre isso, né? Mas a pessoa fala uma coisa e chega de outro jeito lá. Por isso que a gente tem que guardar o que Tiago disse. Ser tardio em falar, irmão. Primeiro escuta, depois tu fala. Porque quando você ofende alguém, principalmente o irmão, é mais difícil conquistar ele do que você vencer uma cidade forte.
porque o diabo entra no coração do jeito que a pessoa ela não consegue mais ser como eu era, entendeu? Então, muito cuidado, tá? E é claro, você que serve aí alto tem que lutar para não ser esse irmão aí que é difícil de conquistar, né? Sempre perdoe, né? 20. Do fruto da boca de cada um se farta o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Você entende isso? Do fruto da sua boca se farta o seu ventre. Ou seja, tudo que você fala, irmão, que está no coração. Então, o que você fala vai acontecer. O poder da vida e da morte estão onde? Na língua, no falar, nos lábios. Então, quando você fala alguma coisa, você está determinando. Então, você vai ter resultado. O fruto vai ser aquilo que você está falando. Ah, se você só fala desgraça, ó, murmura, reclama. Ah, esse salário não presta. Ah, esse salário não funciona. Ah, essa casa não é boa. Ah, o meu carro é uma porcaria. Então, você vai ter o fruto disso aí. Começa a abençoar. Começa a bem dizer, começa a dizer coisas boas, profetizar, proferir palavras de fé. A tua vida vai mudar. Começa a profetizar, meu marido é uma bênção, meu marido é convertido, minha esposa é uma bênção, meus filhos são bênção. E aí, ó, vai ter resultado. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. É isso aí. É o resultado do que você fala. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência deial. Aí eu tomo para mim agora, porque eu tomo isso para mim. O Eterno me deu uma esposa que é minha metade mesmo, né? É minha metade mesmo. É tudo que o Eterno me deu, né? Maravilhosa minha esposa, que me ajuda em tudo, está sempre ali comigo. Então, quando você encontra a sua Eva, o seu Adão, pode acontecer brigas, pode acontecer alguma coisa ali, outra, mas no final, ó, se encontra, né? Eu aproveito para dizer que eu amo a minha esposa. Glória, né? Sou muito feliz porque o Eterno me deu a mim, né? E a mim a ela, tá bom? Então, aquele que encontra uma esposa, acho bem, alcança a benevolência deial. E eu alcancei e você também pode, tá? Jovens, presta atenção. Tem a faca e o queijo na mão para escolher correto, na direção do Eterno, tá? 23. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. É que é forte, né? Ó. O homem de muitos amigos, né? Eu tenho muitos amigos, né? Porque ele tem dinheiro, tem posição, tem algo que ele quer, né? Sempre tem algo que quer. Muitas vezes a pessoa se aproxima de você porque ela quer alguma coisa, ela tem interesse. Isso é um problema muito grande que a gente tem nos dias de hoje. A pessoa se aproxima da gente porque ela tem interesse. Ah, o fulano é advogado, o fulano é não sei o que, o fulano trabalha não sei aonde, e ela se chega porque ela tem interesse. Então, cuidado com isso, muita atenção, sempre em direção ao Eterno. E aí eu encerro nesse versículo dizendo que você tem que ter sempre aquele amigo, né, mais chegado do que o irmão, aquele amigo, aquele que de fato você pode contar com ele. E é esse aí, só Yalcha, né? Sérgio Lopes que canta muito bacana o louvor, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu, né? E Yalcha faz isso, nos abraça, ele nos sustenta. Bom, meus amados irmãos, a gente vai encerrar agora a consagração. Ainda tenho aqui um minutinho, né, para pedir a você uma coisa. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, vamos levar essa palavra aos 4 cantos da terra, tá bom? Seja você também um evangelista, um missionário, né, um missioneiro da palavra. Evangelize através do compartilhamento. Compartilhe nos teus grupos de família, nos teus grupos de amigos e deixa que eles decidam se vão continuar ou não nesse canal, tá bom? Momento de oração.
6 horas em ponto agora, ó, virou. 6 horas em ponto. Momento da gente orar, de falar com o Pai. Tire aí 10 a 15 minutos. Procure um lugar que você possa dobrar seus joelhos, que você possa estar ali conversando com o papai, né? Com o Iau. Agradeça a ele também pelas lutas, pelas dificuldades. Peça, você pode pedir, mas agradeça, porque é na dificuldade que você vence. Tá bom? A paz do nosso Criadorial, do nosso Salvadorial Yahshua Mashiach. Vamos orar, vamos falar com Yahweh.